Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Hoje nós vamos falar sobre migrantes e refugiados. Por isso, a gente recebe aqui o padre Aguinaldo Júnior, diretor nacional do Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados e também assessor de comunicação do SJMR, que está presente aqui conosco, Dimas José de Oliveira. Bom, obrigado pela presença de vocês dois aqui no programa Ação Nacional de hoje. Obrigado a você também, Júnior, pelo convite. Bom, padre, vamos começar falando aqui. Eu gostaria que vocês falassem para nós sobre o que é o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados aqui no Brasil. Então, Júnior, o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados, ele é uma instituição da Companhia de Jesus, dos jesuítas no mundo. Estamos em mais de 56 países presentes como estrutura de atenção, né? Costumam dizer que acompanhar, servir e defender os migrantes e refugiados. É uma organização já nascida na década de 1980, com o padre Pedro Arrupe, que foi o superior-geral dos jesuítas. E aqui na América Latina temos essa nomenclatura SJM, SJR. E aqui no Brasil juntamos migrantes e refugiados, os dois públicos, né? E estamos desde 2003 com esse trabalho aqui no sul do Brasil e depois fomos ampliando até o norte. Interessante. E o que são esses migrantes e refugiados? Vamos tentar destrinchar isso daí para a gente poder entender. Exato. É importante a definição de quem é um migrante, de quem é um refugiado, porque às vezes a grande mídia faz confusão ou iguala esses dois conceitos, né? E são distintos. Primeiro, o refugiado, o conceito clássico da Convenção de Genebra, é aquele que tem fundado temor de perseguição. E por isso teve que deixar o seu país e garantindo assim a sobrevivência, né, a sua vida. E o migrante, ele tem também sua razão pela qual migra, mas não há um fundado temor de perseguição tal qual um refugiado tem a sua vida ameaçada, né? A outra grande diferença é que o refugiado ele não escolhe migrar, ou seja, acontece uma situação inesperada em seu país, uma guerra, uma grave violação de direitos humanos que se instaura pelo fato da sua sexualidade, sua religião, como acontece muito no contexto asiático. Então, eles têm que fugir, por isso refugiado, né? Ou seja, já o migrante não. Em alguma escala, ele programa um pouco sua migração, né? Então, escolhe o país destino onde vai, de modo que o refugiado não tem. Ele tenta escapar para o mais rápido e fácil possível, e daí depois vai tomando também outros destinos, né? Uma grande diferença entre um e outro é essa. Agora, também o fluxo misto, né? Como estamos acompanhando o fluxo venezuelano, que não são só migrantes econômicos, são também refugiados de fato. Porque quando se instaura uma grave crise de violação de direitos humanos num país que não garante a alimentação, o acesso à saúde, a segurança, né, a liberdade de expressão, e as pessoas têm que forçadamente migrarem de seus países. Às vezes é perseguido, né? Também. Uhum. E aí está ameaçado, muitas vezes até de morte, coisas desse tipo, sai do país por isso. Bom, a gente vai aprofundar esse assunto da Venezuela aqui, gente, para vocês terem uma ideia, no próximo bloco a gente vai começar a focar mais nisso. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito, como é que é essa questão? Você falou que o padre Arrupe, né? O padre Arrupe, na década de 80, 1980, melhor dizendo, ele criou, né, esse trabalho dos refugiados no jesuíta. E aqui no Brasil, quando começou esse trabalho? Na mesma época ou não? Não, começamos um pouquinho mais adiante, né, em 2003, quando os jesuítas, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, assinaram um convênio com o governo federal e a ACNUR, que é a Agência da ONU para os Refugiados, o programa que há em vários países de reassentamento solidário de refugiados. Como eu expliquei antes, um refugiado ele sai do seu país, atravessa uma fronteira de um país com outro, e muitas vezes nesse país que ele chegou, ainda ele sofre algum tipo de perseguição. Então é preciso deslocá-lo daí para um outro país mais seguro. Então o que chamamos de reassentá-lo num segundo país seguro. Então, aqui no Brasil, começamos, os jesuítas, a trabalhar com esse tema da migração do refúgio, aí em Porto Alegre, quando esse convênio entre o governo, a Companhia de Jesus e o ACNUR, e começamos a atender o público colombiano, né, o refugiado colombiano, dado a questão da insegurança no país, as Farc, né, o crime organizado aí. Muitos colombianos foram a vários países da América Latina, e aqui no Brasil chegaram vários, mas não só do continente latino-americano, também chegaram de Ásia, de África também, alguns refugiados que reassentamos aí no Sul e já vamos há 16 anos trabalhando com essa realidade, né? Depois fomos estendendo um pouquinho mais quando chegou o fluxo haitiano, né? Dado a questão do terremoto no Haiti, e que morreram 500 mil haitianos, né? Muita gente deslocou,
Exato, em 2010. Teve acho que o Brasil compôs a ONU, né? Exato, com o Brasil estava lá com a missão de exército, paz, exatamente, missão de reconstrução. Exatamente. Aí faleceu a irmã da Zilda Arnes, né, nesse terremoto. Então, assim, o Brasil, pelo fato de estar também com a missão de paz no Haiti, e estávamos na época também de começar a construir os estádios, preparar para a Copa do Mundo, as Olimpíadas. Então, tornou-se um país destino, né? Então, eles fizeram a migração de Porto Príncipe a Panamá, via Peru, Equador, até chegar ao Brasil, né? E entraram pela região norte, pelo Amazonas, né? E aí, então, começamos lá um projeto Pro-Haiti, que durante um ano acompanhou um pouco a movimentação dos haitianos, né? Depois esse fluxo chegou também a Minas, com uma certa força, dado também a questão do trabalho com as obras dos estádios e outras realidades também, né? Então, abrimos em Belo Horizonte, em 2013, o Centro Zami, que era, na época, um projeto com voluntariado, né, para dar curso de português aos haitianos e também aprender o crioulo haitiano com eles, e a busca de trabalho também, de escutá-los um pouco mais. E depois, em 2017, visitamos mais ao norte, aí Boa Vista, que é onde hoje é a grande fronteira com a Venezuela, e a chegada massiva de imigrantes venezuelanos, e depois estendemos, em setembro do ano passado, a Manaus. E assim montamos os 5 escritórios, depois em Brasília esse ano. Então, desde Brasília, onde eu moro, aí coordeno um pouco essa rede que chamamos SJMR, para abreviar o grande nome, Serviço Jesuíta Migrantes e Refugiados. É bem então, longo. Em Brasília temos o escritório que é o escritório mais da incidência, junto ao governo, às agências da ONU, a igreja, a CRB. Né? O Dimas tem acompanhado mais o pessoal da Venezuela agora, né? Sim, foi uma experiência, né, que eu tive o ano passado lá, logo após a abertura do escritório de Boa Vista, né? E aí, essa experiência fazia parte do meu processo de formação como jesuíta, né? Que na época eu estava no noviciado, né? E dentro do noviciado nós temos uma experiência que é de inserção sociocultural. E a minha experiência, no caso, foi fazer essa experiência lá de 40 dias, junto com o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados lá de Boa Vista. E foi uma experiência muito interessante, né? Apesar de muito chocante também, né? Que não tem como chegar em Boa Vista e não se surpreender com o que acontece lá. E a cada dia é uma novidade por conta do fluxo de pessoas que chega a cada dia. Então, novas pessoas chegam, novos problemas também chegam, novas perspectivas também se abrem ou se fecham, por conta também da incidência política, que naquela época estava bastante complexa, né? Contra o governo do Estado, prefeitura também, na conjuntura atual, né? Mas naquele momento, né? Mas foi uma experiência muito interessante, né? Que eu fiz nesses 40 dias lá e aí foi me despertando um apreço aí à causa migratória, né? Que é bastante desafiadora, mas muito bonita também de a gente estar junto dessas pessoas, né? Migrantes e refugiadas e tentar colaborar, fazer a nossa parte nessa difícil missão que é migrar e refugiar e ser refugiado num país diferente, né? Com certeza, deve ser bem difícil para, né? Porque você sai do seu país de origem, você está acostumado a conviver com a sua família, a deixar a família, né? Exato. Muitos casos que a gente vai ver aqui, inclusive aqui na Ação Nacional, com, né, pessoas dizendo aí, né, que abandonaram tudo, né? Família, os filhos, deixam com o marido e vêm embora, mães que deixam lá e vêm buscar emprego para poder conseguir sustentar, morrerem de fome, né? Exatamente. Então, são assim, quando você vê um estado, uma situação dessa, que a pessoa chegou realmente ao limite de tudo, né? Para você largar, né? Imagine você aí que está nos assistindo agora, você abandona toda a sua família, simplesmente pegar a sua malinha e sair na estrada, né? Num outro país que você não conhece ninguém, que você não está indo, para poder conseguir alimento para poder sustentar a sua família, né? Realmente é bem deplorável a situação, né? Até humanamente falando, né, padre? A gente pode dizer que a pessoa já está destruída humanamente, né? Mas é interessante, Júnior, dizer que eles contam toda essa história de sofrimento, das perdas, do que tem que deixar para trás, e dói, sofre com esse processo, mas 2 coisas isso que não perde, né? Eu diria 3, do que a gente vai escutando o testemunho deles. Primeiro que é a fé que os move a sair, deixar o país, né? E tentar recomeçar a vida em outro lugar. O segundo é a esperança, ou seja, eles não desistem, né? A esperança os alimenta. E a terceira é o sonho, ou seja, eles não perdem o sonho, é capaz de ensinar. Eles falam, os sonhos vão com as malas, né? Vão juntos com eles.
porque eles não deixam isso para trás, carrega junto esses 3 elementos, né? A fé, a esperança e capacidade de sonhar, de saber que não é o fim. Eles vão conseguir recomeçar, reconstruir a vida deles, né? E por isso que as instituições que atuam juntamente aos migrantes e refugiados, basicamente a missão é proteger essas pessoas que estejam no país de forma regular, documentadas, né? No caso aqui do Brasil com as vacinas também em dia, e também promover essas pessoas. Não queremos estabelecer uma relação de dependência, de caridade, né? Senão que apostar pelo perfil laboral que elas trazem, né? Muitas delas têm um perfil qualificado quando chegam ao país, né? Sem falar no aporte da cultura que eles trazem também do seu próprio país, né? Então buscamos promovê-las no sentido de poder empoderá-las com cursos, com a aprendizagem da língua local e poder encontrar um trabalho digno no qual elas possam recomeçar o seu processo. Não necessariamente na parte que eles já atuavam, no país de origem, porque tem toda a questão de revalidar os títulos, né, um processo mais longo e também custoso, mas pelo menos começar com algo realmente digno, quando eles possam trabalhar dignamente, receber o seu salário. Os direitos no país são iguais para um brasileiro e para um refugiado, um migrante que está aqui legal, regular em nosso país. Então o trabalho é a fonte de poder, vamos dizer assim, estruturar seu projeto migratório no Brasil, né? Sobreviver aqui e também enviar a sua família no país de origem algum recurso para que se mantenham lá também. O senhor falou que desde 2013 há esse trabalho de refugiados jesuítas aqui no Brasil. Diante dos haitianos e dessa outra situação agora dos venezuelanos, o que o senhor acha que dessa experiência foi mais difícil? Inserir os haitianos no Brasil ou está sendo os venezuelanos? São perfis diferentes, né? Assim, culturalmente diferentes, né? Porque, por questão de língua também, né? O haitiano assim, mais difícil. Mas o haitiano, para o aprendizado da língua, ele tem uma facilidade, porque foram colonizados pelos Estados Unidos, né? A França tem a língua mesclada entre o francês e o crioulo, é uma espécie de aproximação. São bons para línguas, aprendem rápido o português, inclusive, né? Mas a dificuldade é a questão da cultura do trabalho no Haiti e a cultura do trabalho no Brasil. Então, assim, às vezes há uma dificuldade de poder ter adaptação, de conseguir se encaixar aqui no Brasil, né? Eu creio que a dificuldade hoje tem sido com os venezuelanos, porque é um fluxo maior, muito mais massivo do que o haitiano, né? Já superou o fluxo dos haitianos aqui no Brasil, hoje, os venezuelanos. Então, temos um país com a crise de desempregados também na casa dos 12, 13 milhões. Sim, também isso agrava muito. Os que chegam, de certa forma, têm que disputar um lugar no mercado formal com também todos esses milhões de brasileiros que estão também buscando um trabalho, né? A diferença é que muitos deles são mais qualificados que alguns brasileiros que estão aqui, né? Dominam outra língua, não é? Têm uma qualificação superior do que a média mais nacional. Então, isso contribui como uma espécie de vantagem para o refugiado venezuelano que está hoje no nosso país, né? Mas eu diria que são perfis diferentes e cada um tem a sua dificuldade de inserção hoje no Brasil. Bom, sem dúvida. Essa é a programação nacional que precisa ir para um rápido intervalo e voltamos já.